Ah, claro que é protocolar, porque as coisas não são assim, né? Da mesma maneira que ele foi realista quando disse que, no caso de derrota, o torcedor que hoje aplaude vai pedir a cabeça dele. A gente sabe que uma proposta de fora, dependendo do clube, da questão financeira, não só financeira, né? Esportiva, é, pode seduzi-lo. O Jorge Jesus também estava apaixonado pelo Flamengo. Um dia entrou no jatinho com o presidente do Benfica e nunca mais voltou, né? E deixou o Flamengo sem pai nem mãe, né? Sem comissão técnica, sem nada. Detalhe, flertavam com o Benfica, todo mundo sabia, já há várias e várias semanas, e guardou em segredo a sua decisão. Ganhou um campeonato carioca na final contra o Fluminense, no dia seguinte foi embora. E assim foi. Então isso pode acontecer. E é proibido? Não, é um direito que ele tem. Porque de fato o Felipe ele é brasileiro no passaporte, na certidão de nascimento. Mas é um atleta forjado na Europa. Essa mentalidade que ele quer colocar em prática é uma mentalidade europeia. Claramente. Claramente. Então, um convite de um clube importante da Europa, minimamente importante, um projeto interessante, claro que pode seduzi-lo. E é natural que assim seja, a gente não pode nem condenar. Então, é claro que ele fala agora e tal, quer ficar, isso é a intenção de momento, mas as coisas mudam com qualquer um de nós. O que você quer fazer hoje, de repente amanhã você quer fazer diferente, você muda de ideia, em função de uma série de coisas. A gente vai falar daqui a pouquinho de uma mudança de ideia, que aconteceu, depois de uma outra declaração dele. Então, basicamente é isso. O torcedor tem que se preocupar? Nesse momento, não. Mas em algum momento pode acontecer. Porque, claro, que assim, o sucesso dele como técnico, a se confirmar, ele repercute na Europa como um técnico forjado na Europa, como jogador, e que agora está no seu país de origem. Mas é, entre aspas, um europeu, um profissional europeu. É diferente de um técnico brasileiro que sempre trabalhou aqui. Quem fala do Cuca lá fora, por exemplo, ganhou o brasileiro, Libertadores, né, ganhou um monte de título. Quem fala do Cuca? Porque o Cuca não tem trajetória internacional. A do Felipe fala. Por quê? Né? Porque é um técnico que passou pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea, então tem um conhecimento. Quando vai a Madrid é muito homenageado lá no estádio do clube, onde trabalhou por tanto tempo. Então, claro que pode acontecer. Isso aí a gente sabe, mas no momento não, né? Então, não é hora de pensar muito nisso, mas a pergunta foi oportuna e a resposta dele foi protocolar. Se eu estivesse no lugar dele, ele falaria a mesma coisa. Mas amanhã ele pode falar outra coisa, porque ele pode mudar de ideia, é o direito que ele tem. Claro que tem. Especialmente se ele conseguir títulos aqui no Flamengo, importantes, né? Mais títulos, né? Ele pode chegar uma hora e falar, cara, aqui eu já alcancei muitas coisas, eu posso partir para novos desafios. Ele é muito jovem. Agora, se ele ficar no Flamengo um bom tempo, né, um bom período, aí pode ser interessante. E talvez, ficando mais algum tempo, o Flamengo possa até se preparar para definir uma forma de jogar, preparar uma sucessão quando for lá na frente o momento, se tiver capacidade para isso, né? E, claro, né, não passar pela situação que passou, que também a gente esquece muito. Jorge Jesus renovou o contrato durante a pandemia com aumento, gente. O Flamengo demitiu funcionários e aumentou o salário dele naquele período. E aí ele pega e vai embora daquela maneira. Ainda levou toda a comissão técnica. Podia deixar os caras aqui mais uns dias, né? Dando tratamento, atividades físicas, até o Flamengo contratar alguém. Aí que veio o Domenech. Ninguém queria trabalhar no Brasil, você não pode esquecer isso. Ninguém queria vir. O Brasil era um dos países onde mais morria gente de Covid. O Carlos Carvalhal não veio por isso. O filho dele, questão de saúde, não queria ficar na pandemia, ele aqui, a família lá. Era difícil trazer. O próprio Abel O Ferreira Jardim veio, também. o Jardim, o Abel Ferreira veio, mas não trouxe a família. Depois ele traz a família. Falou várias vezes sobre isso nas coletivas do Palmeiras. Então, aconteceu. Né? E até para a pandemia foi um argumento que o Botelho utilizou para o Jorge Jesus voltar para Portugal, que ele estava isolado aqui e tal. Então, assim, ali foi uma situação bem complexa, né? E o Flamengo ficou na mão. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho que é uma tendência, assim, no médio prazo, longo prazo, é acontecer. Se ele for bem, vai sempre repercutir muito mais Ninguém numa mesa redonda, lá na Espanha, falaria. Vou ficar no mesmo exemplo. E o Cuca ganhou mais um título no Brasil e tal, bababá, quando ele ganhou aqueles dois títulos, Copa do Brasil e Brasileiro pelo Atlético. E ninguém sabe quem é o Cuca. Estou citando um técnico vitorioso no Brasil, tá? Não é crítica ao Cuca, não, é só para entender. Um cara que foi vitorioso aqui em diferentes clubes, né? Agora, o Felipe Luiz, certamente alguém vai falar. Pô, vocês viram lá? Teve lá uma final lá no Brasil, tal, o Felipe Luiz, Flamengo, todo mundo sabe quem é o Flamengo, pô, time maior torcida do país. Venceu, ele é o técnico, pô, passou por cima do Botafogo, que é o campeão continental, ganhou a Champions lá da América do Sul, pô, campeão do país também.
Pô, Felipe Luiz, técnico, então, é claro que Não, repercute. É pauta para eles, interessa ao público espanhol. E, eventualmente, até em outros países, um registro, algum comentário pode acontecer. E a observação do trabalho de técnicos. Veja bem, gente, os técnicos argentinos. O Simeone, que foi técnico dele, estava no Racing. Aí vai para o Atlético de Madrid. E está lá 12, 13 anos, nem sei quanto tempo ele está lá, tem que ter um olhar aqui. Porque ele mudou a história do Atlético de Madrid. Né? E, enfim, técnicos argentinos têm muita entrada na Europa. Brasileiros não, mas ele é um brasileiro europeu. Mas acho que tem tempo dele fazer coisas boas no Flamengo. Me parece que é isso que ele quer dizer. A resposta dele foi correta. Não poderia responder de forma diferente, me parece. não sei se faria alguma diferença também, mas parece que querendo ou não, o Super Mundial é um campeonato que vão ter europeus juntos, né? O Flamengo indo bem também pode chamar a atenção também, né? Do lá de fora. E eu acho que o Mauro foi muito feliz, André, quando ele fala profissional europeu. Eu acho que é isso, né? O Felipe Luiz tem a nacionalidade brasileira, mas é um profissional europeu. Eu acho que talvez essa é a definição perfeita para o Felipe, que começo surpreendente, acho que surpreendente para todo mundo, né? Acho que por mais que o torcedor pudesse se empolgar, não, o Felipe é o cara, mas. E não é só por conta. A gente mostrou os números aqui, né? Que ele tem mais título que derrota, etc. Não são só os números, né, cara? É como é que ele rapidamente ele conseguiu pegar um elenco que tem muito jogador mimado, né? Jogador grande, né? E botar. Você vê um Flamengo arrumado hoje, ajustado, que os caras compram a ideia, né? E era uma coisa que eu acho que é normal ficar com o pé atrás, porque ele era companheiro dos caras, né? O próprio Gabriel, quando vai embora, e o Fabrício também, os dois falaram isso. Que o Fabrício falou, né? O Gabriel uma vez disse que tava doido para sair, para voltar a ser amigo do Felipe. Eu também. Tipo assim, que uma coisa era o Felipe amigo, né? Outra coisa é ele se impor como chefe, né? Como no grau de hierarquia, né, André? É só você parar para pensar o seguinte: tudo que a gente viu ontem no jogo teve no primeiro jogo do Felipe contra o Corinthians. O que a gente está vendo agora é uma evolução. Teve a pré-temporada para trabalhar, para aprimorar um pouco mais as ideias, mas a gente viu aquilo. Cuidado com a saída de bola. O time do Felipe é muito bem preparado em todas as fases do jogo. Ele faz bem a organização defensiva, a organização ofensiva, as transições e a bola parada. Tudo é bem trabalhado. E ninguém podia imaginar isso. Ninguém podia imaginar, porque simplesmente não havia referência. A pessoa podia ter fé. Eu acredito, porque o Felipe é um cara muito inteligente e tal, é identificado com o Flamengo. O Flamengo tem uma história desse tipo de profissional que está ali trabalhando no clube, na base, de repente sobe e dá certo, um ex-jogador que se acerta. Isso tudo é fé. Concreto você não tinha nada, porque era um trabalho do Sub-17 que foi curto porque ele teve que subir para o Sub-20. E o trabalho do Sub-20 também foi curto. Também foi muito curto. Então, assim, você não tinha referência nenhuma para imaginar assim, dá para imaginar que ele vai arrebentar. Não dava para imaginar. Você podia ter só a fé. E assim, e até quem acreditava não imaginava que ele ia conseguir dar uma resposta positiva assim, em termos de montagem de equipe. Ele parece que foi amadurecendo isso tudo conforme ele foi parando de jogar e aprendendo com os treinadores, pensando, não, eu quero ser treinador, e aí ele começou a prestar mais atenção no trabalho de outros treinadores, principalmente no Jorge Jesus, né? E ele está conseguindo aplicar isso, é impressionante. Agora, no início da declaração dele ali, ele fala, né? Eu tenho um grande objetivo na carreira, ele não disse qual. Qual é esse grande objetivo dele? É o quê? É ser o maior treinador da história do Flamengo? É comandar a seleção brasileira numa Copa do Mundo? É comandar o Atlético de Madrid, ser campeão, ser tão bem sucedido ou mais do que o Simeone lá e até longevo? Ele não disse, né? Então, assim, o que ele falou é meramente protocolar. Eu acho assim, que ele não vai sair por qualquer coisa para treinar para outro projeto, porque ele sabe também que as circunstâncias favoreceram. Ele conhece todo mundo ali. Poucos, ele falou só 5 com quem ele não jogou do elenco todo.
Então, pô, ele falou, conheço, sei quantos caras brincam comigo, sei quando eles estão falando mal de mim. Eu sei tudo. E isso é uma vantagem, cara. Se ele chega num outro clube, é outra coisa. Quem é esse cara? Acabou de chegar agora e tal. E dependendo do clube, porra, fez sucesso no Flamengo. O Flamengo é nosso inimigo, a gente odeia o Flamengo. Então, se esse cara é identificado com o Flamengo, é nosso inimigo também. Tem muito isso no futebol brasileiro. Né? Então, assim, ele sabe que as circunstâncias o favoreceram, então ele sabe que ele está num ambiente ali em que ele pode construir um currículo de cara que torna ele assim. Ele constrói uma carreira sólida logo de cara, ele constrói um nome, uma grife logo de cara. Então, essa trajetória dele pode ser espetacular, mas principalmente por estar começando no clube em que ele encerrou a carreira, né? E do jeito que foi, como ídolo, substituindo um treinador, talvez o Tite tenha sido o treinador mais odiado da história do Flamengo. Um negócio que eu nunca vi igual da torcida, uma má vontade desde que o cara pisou lá. E aí, quer dizer, e ele chega como ídolo e tal, então é quase como um messias e consegue dar uma resposta rápida. Então, enfim, é uma trajetória espetacular e que a gente está vendo evolução, né? Que ele está trabalhando em busca dessa evolução. Vamos ver como é que vai ser isso agora. Ficou a dúvida no ar, né? Que ambição é essa? Ele falou, eu tenho uma ambição, eu tenho um projeto, e tenho muita ambição para alcançar esse projeto. Ele só não disse qual é, né? Acho que valeria a pena essa pergunta em algum momento para ele, de preferência logo, né? Porque no próximo jogo, se fosse possível, fazer essa pergunta a ele, né? Qual é essa sua ambição? Que ele não respondeu. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.